Temos vivido tempos de más notícias. Cada dia a gente teme receber uma notícia ruim, uma notícia que venha nos trazer tristeza. Como viver nesses tempos? Como viver sem medo de más notícias? No Salmo 112, o salmista nos mostra o que é necessário para viver sem medo de notícias ruins. O Salmo diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Este salmo foi escrito na forma de um acróstico. Cada frase dele começa com uma letra na língua original, na língua em que ele foi primeiramente escrito. Ele nos apresenta alguém que não tem medo das más notícias. Alguém que desfruta de certa prosperidade. Só que é uma prosperidade acompanhada de tribulações, acompanhada de más notícias, de inimigos, de trevas e de angústias. Mesmo assim, ele não tem medo. E por que ele não tem medo? Em primeiro lugar, porque ele teme ao Senhor. Nesta série de estudos sobre os não temas que aparece na Bíblia, nós temos visto que o remédio contra o medo das circunstâncias e desafios na vida é temer a Deus. E o que é temer a Deus? Isto é explicado na segunda parte do versículo. O versículo começa com um aleluia, isto é, um convite para louvar ao Senhor. Esse é o significado da palavra aleluia. Louvem ao Senhor. E depois diz, bem-aventurado, isto é, verdadeiramente feliz, abençoado, afortunado é o homem que teme ao Senhor. O homem que respeita a Deus. O homem que, aí vem a próxima frase que explica a anterior, se compraz ou encontra satisfação nos seus mandamentos. O se compraz aqui indica para onde o coração daquela pessoa se inclina, aquilo no qual ela se delicia, aquilo no qual ela encontra prazer, ela tem interesse, aquilo que ela procura. E ela procura porque encontra uma grande satisfação, encontra alegria,
ela sente-se feliz por aquilo. Então, verdadeiramente abençoado é o homem que teme ao Senhor, isto quer dizer, o homem que encontra alegria nos mandamentos, nas ordens de Deus, na instrução de Deus, tal qual a instrução que um pai dá ao filho, assim são as instruções de Deus. E esta palavra foi utilizada para falar, por exemplo, das instruções que Jessé deu ao seu filho Davi, que Boaz deu aos seus empregados acerca de Ruth, e assim por diante. Então, quando fala dos mandamentos, está falando das instruções, dos ensinos de Deus, daquilo que Deus nos diz sobre o modo que devemos viver nesta vida. Então, feliz, verdadeiramente abençoado ou abençoada é a pessoa que teme a Deus, tendo alegria em obedecer às instruções de Deus. Ela segue as ordens de Deus com alegria. Nós podemos seguir certas ordens, mas sem alegria. Suponha que você precise fazer um regime, e seja um regime à base de salada e de frutas. E você gosta muito de salada e de frutas. Então você vai seguir esse regime, você vai seguir estas instruções com alegria, com um sorriso no rosto. A refeição será uma hora de sorrir, de se alegrar, de desfrutar. Mas, se você não gostar de salada e de frutas, você pode até seguir o regime, mas seguirá insatisfeito. Mas o homem verdadeiramente abençoado é aquele que segue feliz as instruções de Deus, que obedece com alegria às instruções do Senhor. Aí depois o salmista enumera as bênçãos que este homem feliz recebe. Ele tem uma geração abençoada, ele tem filhos abençoados, filhos que vão seguir a justiça, que vão seguir aquilo que é correto. Não basta apenas ter filhos e filhos bem-sucedidos, conforme o sucesso definido pelo homem, mas filhos que são justos, corretos diante de Deus. Uma outra bênção é o suprimento de sua necessidade. A sua casa vai ter a prosperidade, a riqueza e a justiça. Prosperidade e riqueza dependem dos valores de alguém. Alguém pode achar que prosperidade é ter uma grande quantidade de bens. Mas a pessoa pode ter uma grande quantidade de bens e não ter paz, paz de espírito, não ter tranquilidade e não ter justiça. A verdadeira prosperidade é aquela que nos ajuda a ter uma vida com tranquilidade no coração, com paz, com harmonia. Essa é a prosperidade da justiça. Mas uma terceira bênção é porque ele encontra solução nas adversidades. Ao justo nasce luz nas trevas. Mesmo nos momentos de trevas e de dificuldades, este homem abençoado e feliz encontra solução para os seus problemas. E ele encontra a solução sendo gracioso, compassivo e justo. Você percebe que o tema da justiça está sempre se repetindo. Veio lá no verso 2, no verso 3 e agora no verso 4. Quando alguém obedece os mandamentos de Deus,
ele age com justiça. E esta justiça, então, o ajuda a encontrar a solução nos momentos difíceis, a solução nos momentos de adversidades. Ele pode agir com graciosidade, benignidade, com ser compassivo e aí encontrar a solução. Mas ele também, uma outra bênção, é que ele pode auxiliar os necessitados. Ditoso, isso é bom. Bom é aquele homem que é gracioso, que empresta. E aí esta pessoa também, volta ao tema da justiça, ele vai defender sua causa em juízo. Ele divide e dá aos pobres, e aí a sua justiça permanece para sempre, vai dizer o verso 9. Poder ajudar outras pessoas é uma bênção. Porque quando a gente ajuda outras pessoas, indica que nós temos para nós. Por isso que está listado aqui nas bênçãos do homem que é verdadeiramente abençoado, da pessoa que encontra alegria em obedecer aos mandamentos de Deus. Mas ele também vai ter firmeza na vida. Não será jamais abalado. É interessante que o homem abençoado, à luz da descrição desse salmo, a pessoa abençoada, ela enfrenta problemas. Ela não tem uma vida que é 100% facilidades. Ela vai enfrentar as trevas, você viu pelo verso 4. Ela vai enfrentar pessoas ao seu redor que precisam da sua ajuda. E ela vai experimentar tentativas de abalar. Mas, por confiar em Deus e obedecer aos seus mandamentos, ela não será abalada. Ela enfrentará dificuldades, problemas, mas não ficará abalada. E além disso, a próxima bênção é que ela será lembrada, será tido em memória eterna. Ela não vai ficar esquecida, ela vai ser lembrada. A pessoa que teme a Deus será lembrada. Além de todas estas bênçãos, a bênção do suprimento na sua vida, a bênção da justiça, a bênção de encontrar solução para os problemas, a bênção de poder ajudar outras pessoas, a bênção da estabilidade e firmeza e a bênção da lembrança, esta pessoa tem a bênção de enfrentar as dificuldades sem medo. E aí entra o versículo que nós mencionamos a princípio, ou a ideia que nós mencionamos a princípio. Verso 7. Não se atemoriza de más notícias. Esta pessoa não tem medo das más notícias. Não tem medo das notícias ruins. Ela não teme sobre ouvir o que é mal. Por quê? Porque o seu coração é firme, confiando no Senhor. Um coração firme é um coração que confia em Deus. Nesse versículo nós encontramos a solução para não temer diante de problemas e de más notícias e também a indicação de como ter um coração firme. Para você não se abalar, não enfraquecer, não se desanimar diante das notícias ruins que chegarem a você, você precisa de um coração firme, de um coração bem firmado, de um coração que não vacile, que não titubeie. E como é que se tem um coração assim? Confiando no Senhor. E aí o salmista responde: o seu coração bem firmado não teme. O seu coração está a
apoiado, tem um apoio firme. A ideia, então, é de algo estabelecido, que encontrou raízes ou uma base firme e que o vento ou a tempestade não abala, não faz a pessoa ficar oscilando, tremendo. E esta base está bem no meio do pensamento. Confia no Senhor. Observe bem estas linhas. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Você percebe que a primeira linha é repetida na última linha. Não teme. Que a segunda linha é repetida na quarta linha. O seu coração é firme ou bem firmado, bem apoiado. E no meio está o pensamento principal deste verso. Porque confia no Senhor. Ele confia em Deus. E porque ele confia em Deus, o seu coração está firmado não nas promessas de alguém, não nas promessas de um governo, não por confiar na situação favorável, não porque as circunstâncias são boas, não porque ele tem um bom emprego, ou tem saúde, ou tem dinheiro sobrando. Não é por isso que o seu coração está firme. O seu coração está firme porque ele confia em Deus. Ele entregou sua vida a Deus. Ele aceitou o amor e o cuidado de Deus para a sua vida. Ele confia nisso. Ele se agarrou a Deus. Ele disse para Deus: eu confio em ti. Eu confio no teu cuidado e no teu amor. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim. Eu creio que tudo que aconteceu, acontece ou acontecerá na minha vida vem das tuas mãos. É fruto do teu cuidado. É resultado do teu amor por mim. E como eu confio em ti, eu aceito isso como sendo o melhor para a minha vida. Então eu não tenho medo. Eu confio em ti. Isso me faz lembrar a história de uma garotinha que estava atravessando uma grande e movimentada avenida. Naquela época, nesta avenida, não havia ainda semáforos. E ela tinha que passar no meio de carros que estavam transitando. Mas ela estava atravessando aquela avenida, segurando na mão de seu pai, ou seu pai segurando em sua mão. Então ela atravessou toda aquela avenida, se desviando dos transportes. E quando chegou ao outro lado da avenida, ela disse: papai, aquele prédio ali em frente tem 22 andares. Durante o tempo que estava atravessando a avenida, a menininha não se preocupou com nada a não ser contar os andares de um prédio que estava em frente. Ela estava despreocupada, confiante. Talvez ela nem viu os carros que passaram por ela. Por que ela estava tão confiante? Porque estava segurando na mão de seu pai, ou seu pai estava segurando em sua mão. Ela se sentia segura. Assim somos nós, atravessando a vida. São muitos perigos, muitas dificuldades, muitas ameaças. Mas se estamos nas mãos de Deus, o nosso coração está bem firmado. E a gente não vai temer as más notícias, porque temos a certeza da vitória. É o que ele vai dizer aqui, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Esta pessoa que confia em Deus, ela tem certeza de que vai vencer as adversidades, que vai vencer os desafios. Portanto, ela descansa em Deus.
Ela não teme até que a vitória chega. Então ela enfrenta as dificuldades sem medo. Enquanto isso, o perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Perverso está em oposição a este homem que teme ao Senhor, a esta pessoa que obedece aos mandamentos de Deus. A pessoa perversa, ela fica com raiva daquele que teme a Deus ou daquela que teme a Deus. Então ela procura atrapalhar, ela arranja os dentes e ela acaba se consumindo. E novamente nós vemos a lembrança do Salmo de que quando nós tememos a Deus e andamos nos seus mandamentos, que a vida não será 100% fácil, enfrentaremos dificuldades, inclusive o ódio e a perseguição dos perversos. Mas se o nosso coração está bem firmado, confiando em Deus, a gente vai continuar sem medo, esperando a vitória, tendo certeza da vitória e sabendo que o perverso perecerá. Quando se deparar com más notícias, quando as trevas te envolverem, quando os perversos te atacarem, lembre-se, confie em Deus. Deixe o seu coração firmado no amor e no cuidado de Deus por você. E não tenha medo. Atravesse as dificuldades, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Porque quando o seu coração está firmado em Deus, você não vai ter medo das más notícias. Amém.